Outro fenômeno corriqueiro, simples, bonito, é o fenômeno da refração da luz. Né? Eu tenho um feixe luminoso e na superfície de separação entre os dois meios, né, ele muda de direção. É isto. Né? Muito bem, então esse é o fenômeno. Vamos observá-lo e vamos falar sobre as leis da refração, Cláudio. Ok. Bom, aqui é uma cuba de vidro, um aquário, né, com água. Ar e água, os dois meios. Ar e né? água, exatamente. E o laser, né? Agora, para que o feixe de luz seja visível dentro da água, é necessário colocar uma gotinha de leite. Né? Pega uma gotinha, coloca ali, não muito, né? Porque senão ele vai ficar muito turvo. Uma gotinha de leite já é o suficiente, né, para a gente observar o feixe lá dentro, né, da água. Agora, para ver o feixe incidente, quer dizer, o feixe que vai penetrar na água, é necessário de novo, né, um pouco de fumaça. Para visualizar, né? Exatamente, nós vamos visualizar o feixe Muito incidente. bom, Né? belo truque. Então, Olha aí, temos o feixe incidente, né? Isso. Ele atinge um ponto ali e aqui nós vamos ter o plano de incidência, né? A normal aqui e o plano. E agora aqui podemos pensar no plano da luz refratada que está lá dentro, não é isso? Exatamente. Veja, o plano de incidência coincide com o plano da luz refratada. Essa é a primeira lei, né? E a segunda lei, a lei de Snell-Descartes, né, que a gente vai enunciar depois, né, porque envolve o conceito de índice de refração. Né? A gente vai comentar, existe uma relação entre os ângulos de incidência e de refração e os índices de refração de um meio e do outro meio. É isso que é básico. Né? Agora, o que é interessante aqui, Claudio, que eu acho bacana, é que, na realidade, você pode mostrar aqui um pouco, não é, os dois fenômenos, na maioria das vezes, ocorrem concomitantemente, né? Olha só, você tem um refletido também, né? Você tem um incidente, né? Um refletido e um refratado, que a gente está, na verdade, chamando atenção para ele, né? Agora, isso aqui, a ótica geométrica não consegue explicar, né? A intensidade de cada um, né? E a dependência da intensidade do refletido e do refratado em função da polarização. Então, essas coisas tem que usar a ótica geométrica mesmo, né? Mas isso é um assunto delicado. A gente só quer chamar atenção para a refração da luz, né? Isso. É só mostrar esse efeito que a luz, quando penetra na água, ela muda de direção. Isso né? também, Ela... interessante. Não, fica bastante claro, bonito. Bonito. Mostra a incidência normal aí para a gente ver o que acontece. A incidência normal, então... Aí não sofre, né? Desvio, né? É claro, o ângulo é zero, né? De incidência, olha só. Ângulo de incidência maior, menor, né? Agora, aqui, o que dá para perceber é que esse ângulo aqui é menor, né? Porque o índice de refração da água é maior do que o do ar, né? Esse aqui é um aspecto extremamente importante para a gente. Quando você tem um índice de refração maior, né, o desvio em relação à normal, né, é menor. Vamos agora analisar, né, questões importantíssimas, né, que é o problema das imagens, né, de um objeto. Né? Aqui temos um exemplo de produção de imagens quando ocorre a refração, mas em alguns casos também uma combinação de refração com reflexão. Né? Uma coisa que eu gostaria de chamar a atenção, né, é que existe um certo cuidado que você tem que tomar, né, quando você tem um objeto imerso, um peixe, por exemplo. Né? O peixe, na verdade, né, ele está a uma profundidade diferente da que parece. Então, veja, isso aqui é um pouco cheio de truques, né, quando você analisa a imagem de um objeto imerso num líquido. Também tudo depende da questão envolvendo os índices de refração de um meio e do outro meio. A gente vai analisar índice de refração depois. Mas
essa questão das imagens é bem interessante, né? Aqui eu tenho uma câmera que pega 5 imagens, na verdade, né? 2 imagens, né? Então você pode ter a impressão de que você está mais rico do que você está. Você tem apenas uma moedinha de 25, mas você está vendo às vezes 5 moedas de 25. Na verdade existe uma só, né? Aqui, na verdade, é por conta também não só da refração, como também da reflexão, né? Que acontece concomitantemente. Isso. Então vamos lá, Cláudio. Bom, aqui é só para fazer uma demonstração, né? Da refração e da reflexão. Assim como a luz que entra na água, ela desvia, se aproximando da normal, o mesmo ocorre com a luz que sai do aquário. Né? Então nós colocamos uma moeda, a moeda ele vai refletir a luz que chega nele e vai fazer a luz sair para fora da água, né? E o que nós estamos enxergando é a luz que está vindo de dentro do aquário. No caso do peixe, a imagem vai estar um pouco mais acima, não é isso? Do que ele está. Exatamente. Olhando de cima, a luz que sai aqui do aquário, ele vai chegar na superfície e depois, quando ele vai para o ar, como o índice de refração é menor, ele vai se afastar da normal. Então a luz ele vai vir numa direção diferente. Então, né? O índio tem que lançar a flecha um pouco mais para baixo de onde ele vê, né? Ele vai ver o peixe, né? Mais raso, né? Como se estivesse mais para cima do que realmente ele está. Ele tem que mirar, né? Mais para baixo. O mesmo ocorre com as piscinas, né? Muitas vezes a gente olha uma piscina, acha que a piscina é rasa. Porque o fundo parece estar mais alto, né? Então é muito complicado, porque às vezes a pessoa olha e veja que o fundo está mais alto, é raso, ele vai entrar e se afoga, né? Então a imagem muitas vezes vindo de dentro da água para fora nos engana bastante. Aqui, por exemplo, nós temos apenas uma moeda. Temos uma câmera que consegue pegar 3 imagens, uma visto de cima, outra visto pela lateral. Ambos sofrem refração. Então, na verdade, a moeda não está realmente em nenhuma dessas posições que está na imagem. Ele está enganado em relação a todas as posições. Exatamente. Né? Assim como essa outra imagem, essa outra câmera pode pegar até ali 4, tem 5 imagens, né? Né? Que tem refração e reflexão também aqui nas paredes da... E a moeda, de fato, não está em nenhuma das posições indicadas. Né? Inclusive, é muito difícil de você tentar pegar a moeda, né? Apenas olhando pela imagem. Né? Então você tem que pegar, né? E uma vez que você tirou, né, apenas uma moeda, e a impressão é que eu tenho que... agora moedas. Fica claro que é uma moeda só. Muito bom, muito bom. Vamos falar de índice de refração e depois lei de Snell-Descartes. Índice de refração. O que é? É uma relação entre a velocidade da luz no vácuo e a velocidade da luz no meio na qual a luz se propaga. Mas eu não vou medir a velocidade da luz nem no vácuo nem no meio, não dá. Mas Marcos explicou uma coisa interessante, é que você pode relacionar, né, o índice de refração a propriedades elétricas e magnéticas do meio material. Né? Mas a gente vai fazer uma coisa mais simples agora, que é determinar o índice de refração, experimentalmente, na verdade, né? Usando a lei de Snell-Descartes. O que é a lei de Snell-Descartes? Como é o enunciado dessa lei? O índice de refração de um meio vezes o seno do ângulo de incidência, N1, seno de θ1, é igual a N2 vezes seno de θ2. N2 é o índice de refração do segundo meio, né? Do segundo meio. E θ2 é o ângulo de refração. Então agora a gente vai fazer uso disso para, na hora de determinar experimentalmente, que essa é a maneira mais fácil, né? Você vai determinar experimentalmente o índice de refração da água, né? Porque o do ar a gente assume como sendo igual a 1, né? Exatamente. Então agora a coisa é bem simples. Seno do ângulo de incidência é igual ao índice de refração da água vezes o seno do ângulo de refração. Bem interessante. Vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Bom, a gente vai assumir que o índice de refração do ar é 1, né? Porque a velocidade da luz no ar e no vácuo é praticamente a mesma. É praticamente igual. Então, o índice de refração, como é a relação das duas velocidades, como as duas são praticamente iguais, assumimos que é 1, né? Bom, para isso nós vamos de novo usar, né, a fumaça.
Tá? Aqui o mesmo aquário e aqui uma escalinha, né, em ângulo. E a gente vai verificar o ângulo de incidência, né, e o ângulo de refração. Então aqui com o laser, vou colocar 45 graus para ficar mais fácil, né? Quer dizer, você escolhe o ângulo de incidência como você quiser. Como você né? quiser, Claro. pode fazer para vários ângulos. Tá, né? então você escolheu 45 graus. Né? Sendo Olha, de 45, raiz de 2 sobre 2. Pronto. Isso. De um lado a raiz de 2 sobre 2. E o refratado a gente pode medir, está dando em torno de 32 graus, olha aí. Né? Aqui 45 graus, ali Que é esse ângulo graus, aqui, né? Esse ângulo de refração. Isso, esse ângulo aqui. Esse ângulo aí. Exatamente. Isso, tá. Então, Quanto aqui, você mediu aí? 45 graus de incidência, refração em torno de 32 graus. 32 graus. Está Isso. aí. Então, E sendo de 32 vezes o índice de refração da água é igual a raiz quadrada de 2 sobre 2. Isso. Pronto. Por exemplo, 30, então, outro ângulo fácil, né? Seno de 30, meio. Então, seno de 30 aqui, a gente pode observar que a refração ocorreu em mais ou menos 22 graus, olha. Né? Então, 30 graus agora você tomou 30 graus. Isto. E índice, agora o ângulo aqui é 22, né? É, então 22, 23 graus. Tá? 22, legal. 23 graus. Muito legal. Então, tendo esses dois ângulos, né? Você pode obter o índice de refração da água. Né? Tá. E sabendo, o do vidro você faria a mesma coisa. Do vidro, mesma coisa, mesma né? coisa. Ou álcool, ou outro líquido que você queira descobrir. Perfeito, né? perfeito. E uma vez que você determinou o índice de refração da água, indiretamente você pode determinar a velocidade da luz na água. Isso, agora você tem como fazer isso. Claro, claro. Porque agora eu já sei. Você mediu indiretamente, né, a velocidade da luz na água, né? Isso, é isso, né? Exatamente. Você pode obter. Né? Ok, muito boa a experiência. A luz se propaga em linha reta? Depende. Em meios homogêneos, e a gente pode interpretar meios homogêneos como meios cuja densidade é uniforme, né? Não varia. As propriedades do meio não variam de ponto a ponto, né? Inclusive a densidade, mas é o mais fácil para a gente explicar. No entanto, se aquele meio não for homogêneo, por exemplo, uma mistura de dois líquidos, né? Com índices de refração diferentes, em geral são assim, né? Aí não é verdade. E essa é a explicação para alguns fenômenos bem interessantes, né? As miragens, por exemplo, né? Então, o que o Cláudio vai fazer é demonstrar exatamente isso, né? Aqui eu tenho a água, um meio homogêneo. Ele vai mostrar primeiro que se propaga em linha reta. Olha aí, pronto, acabou. Tá vendo? Meios homogêneos. Agora ele vai complicar o problema, não é isso, Cláudio? Então vamos lá. Vamos colocar um pouco de álcool, né? E o álcool, como ele mistura com a água, a gente coloca de forma bem lenta, né? Não podemos jogar ali muito rapidamente, né? Então a gente vai colocando o álcool aqui, escorrendo aqui pelas paredes, né? Então a gente pode Aí ele observar, forma como se for uma películazinha, né? Dá para ver que se tem for pouco, né? Claro. uma pequena separação, né? Entre... Olha aqui, está começando já... Mas ele não desce até embaixo, não. Né? Ele fica, meio para cima, né? A gente pode observar que forma então uma separação. E já começa a haver uma região de transição aqui, né? Que tem água e álcool misturado, né? Exatamente. Tá vendo? Isto. Tem até uma cor meio, né? Então agora a gente embaixo é só água. Embaixo é só água. Em cima é só álcool. Então aqui embaixo é um meio isotrópico, né? Aí conforme ele vai subindo, aí o feixe... Olha só o que está acontecendo, tá vendo? Aqui o feixe subiu, né? E depois desceu, olha só, subiu que interessante, que efeito bonito, muito interessante. Pronto, aqui, né, não se propaga em linha reta, olha aí. O meio não é homogêneo, né? Olha só que interessante. Isso acontece com o ar também, né? O ar, quando você tem um asfalto muito quente, por exemplo... É um exemplo bom disso. Exatamente, muda né, o índice de refração, né? Na parte de baixo com a parte de cima. Então pode ocorrer o desvio da luz, né? Por causa dessa mudança do índice de refração. Então aqui o meio isotrópico, o meio homogêneo,
e aqui um meio na qual você tem uma interface. Interessante, Né? interessante. Então você vê que a luz ele deu uma curvada. Uhum. Então, para quem está observando aqui, ele vai observar a imagem desse objeto vindo dessa direção de baixo. Uhum. Né? Então, ele vai ver alguma árvore, por exemplo, de ponta cabeça, né? Na estrada, por exemplo. Né? São os raios luminosos que atingem o olho, né? Então ele enxerga aquilo que vem naquela direção. Dos raios luminosos incidentes, né? Isso. Bom, conforme ele vai misturando, melhor vai ficando mais homogêneo, né? Agora dá para perceber melhor, né, esse efeito aí do desvio da luz. Então a luz se propaga em linha reta em meios homogêneos. Muito bom. Vamos a outro fenômeno belíssimo e de aplicações, né, importantes, como o Cláudio vai demonstrar aqui agora, né? Essa situação ocorre quando a luz incide numa interface entre dois meios, onde o meio no qual a luz incide tem um índice de refração maior do que o outro. Né? Aí acontece uma coisa curiosíssima, é que se atinge um ângulo limite, não ocorre mais a refração acima desse ângulo. Isso a gente vê experimentalmente, mas também pode ser entendido pela lei de Snell-Descartes, porque não existe seno de um ângulo maior do que um. Esse aqui é o ponto. O limite do seno é um. Né? Então, se o índice de refração é menor, a lei de Snell-Descartes só seria viável se houvesse seno de ângulos maior do que um. Né? Como não há, então a gente consegue entender isso bem a partir da lei de Snell-Descartes. Né? Esse ângulo limite é uma relação entre índices de refração. No fundo é isso. Né? Então o Cláudio vai ilustrar isso de uma maneira bela. Então vamos lá, Cláudio. Vamos lá. Então, aqui uma cubeta de acrílico, né, com água, um pouquinho de leite também, só para a gente observar o feixe. Né? E aqui a gente pode incidir então um raio de luz passando da água, que tem um índice de refração maior, né, para o ar, que seria um índice de refração menor. Então, dependendo do ângulo, ó, esse ângulo, olha aí, está acontecendo, né, a refração. Refração. A refração está acontecendo, olha aí. Está escapando. Isso. Pega aí aquele aparelhinho para a gente visualizar isso melhor. Eu acho melhor. Eu posso. Isso. Agora a gente vai visualizar bem legal mesmo. Então aqui a gente pode ver o ângulo, né, quer dizer, o raio de luz que... Opa, desculpa, Ok, aqui por começa baixo, aí. né? Olha aí. Então aqui Não, tem fantástico. Olha aí a refração. A refração, né? Exatamente. Aqui. Vou pegar mais aqui. Então aqui eu olha tenho aí, é visível, né, a refração saída acontecendo aqui na interface entre os dois, entre o ar e a água. Está, claro, visível. Agora continua acontecendo, continua acontecendo, continua acontecendo, continua acontecendo. Mas agora você atinge um ângulo, tá vendo? Onde agora você tem, né, a reflexão total, porque ocorre, aqui está, aí está, ocorre a reflexão naquela superfície, reflexão total. Onde é que está a refração? Não é possível, porque não é possível satisfazer aquela condição, né, da lei de Snell-Descartes. Olha só. Aqui, na verdade, temos várias, né, reflexões, né, totais. Né? Nada então, sai por aqui, esse é o fenômeno. Né? Você atinge um ângulo limite, né, no qual não ocorre mais a reflexão e ocorre a reflexão total. Ou seja, só reflexão. Né? É isso, né, Cláudio? Exatamente. Você pode fazer assim, na lateral também. Né? Bonito então, também. Aqui por cima nós vamos ver então, que o feixe fica aprisionado. Né? Agora, por outro lado, se eu molhar o dedo, né, e colocar aqui no acrílico, eu consigo Você criou uma nova né, camada, na verdade, né? Isso, né? Nós chamamos isso de acoplamento óptico, né? Então gostei desse truque. Né? Gostei. Então, Interessante. Com a mão molhada, né? Porque se eu não tiver molhada, a mão, né? Se a mão estiver seca, você não consegue eliminar, né, essa reflexão total.
Então, no caso, molhando o dedo, eu consigo, né, interessante, eliminar, fazer esse bonito, acoplamento. Então, bonito. nesse caso, a luz sai. Porque Sim, agora sim. eu aumentei o índice de refração. Né, daqui. Bem Então, a interessante. gente pode fazer Efeitos isso. bonitos, nossa, belíssimos. Isso é interessante até observar que, olhando por baixo, nós vemos a superfície da água como um espelho, né? Então, a gente vê que a luz ela não consegue escapar, dependendo do ângulo. Então, o peixe, dependendo do ângulo, ele não consegue ver nada do lado de fora. Ele vê um espelho, né? A superfície espelhada. Né? Bom, aqui então seria o princípio da fibra ótica. Né? E a fibra ótica a gente pode montar, por exemplo, de uma maneira bem simples, fazendo um buraco aqui e fazendo a água escorrer. Então a gente pode fazer uma fibra ótica usando água. Então a gente pode colocar aqui uma vasilha. Então vamos ver qual é o truque aí. O truque é exatamente abrir aqui e fazer a água escorrer, né, formando um filetinho laminar. Então aqui eu tenho um filetinho laminar, né? E eu faço incidir a luz bem na frente aqui. Né? Então, nesse caso, a luz fica aprisionada. Experimenta a reflexão total ao longo de todo o percurso, né? Exatamente. Então, o peixe sai por aqui. Então, você está conduzindo a luz, né? Exatamente, através da água. No fundo é isso, né? No fundo desse é uma meio. fibra ótica. Né? Fibra, sim. Feita com água. Né? Você consegue aprisionar. Gostei. Né? Bem simples, essa é simples. Bonita, Ou hein? entortar a luz, né? No caso, através das gostei do reflexões, truque, né? do buraco ali. Então tem que ser água e ar, né? Para que haja reflexão total. Bom, e aqui um outro modelinho, né, de uma fibra ótica, né, que é o acrílico, né? Então temos acrílico, e aqui ele está torto, né? Agora é uma fibra ótica. É uma fibra ótica né, gigante. É fibra mesmo, né? E aqui é a saída, né? Então tem um anteparo aqui preto para dar um contraste melhor, né? Então, e sem haver perdas, não é isso, Cláudio? Sem haver perdas. Tem algumas perdas. Reflexão total. Reflexão total, né? E a ao luz longo de acaba todo o percurso. saindo aqui, né? Desse lado. Iluminando aqui. Então seria uma fibra ótica, uma transmissão, né, de luz através né, de uma fibra. Muito bom. Explicou o princípio de funcionamento aí. Muito bom, Cláudio. Boas experiências. Isaac Newton, um dos maiores gênios da história da humanidade, formulou as leis da mecânica, formulou a lei da gravitação universal, mas o que pouca gente sabe é que ele também gostava muito de ótica. Ele escreveu um livro de ótica, Ele tinha as suas próprias concepções, né, sobre a natureza da luz, defendia a ideia de uma natureza corpuscular, olha só, que acabou se revelando verdadeira. Mas por que eu estou falando de Newton? Que Newton descobriu uma coisa interessantíssima, que é o fenômeno da dispersão da luz. Fantástico isso. O que é a dispersão da luz? Agora temos que falar do índice de refração. Acontece que o índice de refração depende do meio, mas depende da frequência da onda eletromagnética. Então, a luz, ao incidir, se for uma luz branca, ela é composta de várias cores, né? Cada cor desvia de um tanto diferente. É isso. Separa a luz em componentes. Então, o Cláudio aqui vai fazer uma experiência fantástica, né? Para ilustrar isso, né, Cláudio? Explica aí para a gente. Ok. De novo, a gente pode usar o mesmo retroprojetor, né? Que é um equipamento que o pessoal está descartando, mas que é bem útil para fazer essas demonstrações. No caso, eu coloquei aqui uma cartolina com apenas uma fenda. Uma fenda, dá para ver aí. É importante que não saia luz demais, apenas uma fenda, né? Ah, tá. Isso é importante, porque senão a gente não vai conseguir ver a separação das cores. Né? Sempre é muito importante a fenda. Então esse é um cuidado essencial na experiência, né? Exatamente. E fazer um aquáriozinho com vidro mesmo, né? É fácil de fazer, com silicone, né? E você pode colar. E uma base, aqui um suporte, uma base na qual o prisma, né? O prisma triangular, ele vai bem aqui na frente da saída da luz, né? Então eu coloco ele aqui, encaixo
Então a luz começa Sai aqui, daqui, isso. é refletida ali, Exatamente. passa pelo prisma, né? É Prisma. um prisma na verdade, né? Isso. Passa pelo prisma, né? Exatamente. E a gente vai ver o resultado, é isso, né? Isso, né? Por enquanto está sem água, né? Então vamos ligar aqui o reto. No momento nós estamos vendo apenas a fenda ali, A fenda. né? A projeção da fenda aqui que eu fiz aqui com papelão. Aham. Então essa luz vai estar passando direto através do prisma. Agora, quando eu colocar água, vai ocorrer o fenômeno da refração. Então a luz ela vai se desviar, vai aproximar da normal à superfície e depois quando ele sair do prisma ele vai se afastar da superfície. Então nós vamos ver a refração nessa direção aqui. Então vamos ver agora, vamos ter que apagar um pouco a luz e conforme eu for colocando água, a gente pode observar o aparecimento Agora você vai das preencher cores. o prisma, né? Isso, nós vamos colocando água aqui aos poucos. A gente vai poder observar. Olha só, já começa a se formar lá. Fantástico! Aqui então Olha nós que temos interessante. o arco-íris. Belíssima demonstração. E aqui é interessante que a lâmpada de retroprojetor, ele joga uma luz aparente, mais ou menos branca, né? Então tem praticamente todas as cores ali. Começando desde o vermelho, né? Amarelo, verde, azul, até chegar ao violeta. Cada cor, né, desvia por um ângulo diferente, na verdade. Exatamente. É isso, né? É isso. Nossa, que belíssimo. E outra coisa que a gente pode constatar é que o vermelho desvia menos do que o violeta, né? Então o violeta ele... Então vai do vermelho até o violeta, né? Isso, sendo que o vermelho desvia menos e o violeta desvia mais. O vermelho, ok. Então, muito aqui bom. Um arco-íris artificial. Nossa, né? belíssima essa experiência. Muito bom mesmo. Utilizar um prisma é uma das formas mais fáceis, né, para a gente demonstrar a dispersão da luz, né? O prisma, por outro lado, ele tem uma característica, né, de desviar, né, o raio luminoso, porque, na verdade, ele incide sobre 2, às vezes 3 das interfaces, né? Então, isso provoca um desvio, né? Isso pode ser muito útil, né? Num periscópio, você quer mudar a direção, né? Por exemplo, a 90 graus, né? Você usa um prisma, né? Então é bastante útil essa propriedade, né, do desvio da luz, né? Essa experiência a seguir não tem a menor ideia do que se trata, né? Isso aqui, eu vou apenas me submeter aos caprichos do Cláudio. Então vamos lá, Cláudio. Bom, na verdade aqui eu tenho um capacete que eu coloquei 2 prismas aqui. Então você vai olhar através de 2 prismas. Ok. E o seu cérebro vai, né, interpretar a imagem. Ok, né? então vamos lá. Então nós vamos colocar. Eu nunca me submeti a isso, né? Mas... Vou fechar aqui. Bom, você está me enxergando? Sim, então, estou. Né, agora você saiu fora... Isso, pode virar para mim aqui. Né? Aí você segura a bola aqui. Sim. Tá? Pode segurar. Tá aqui. Agora eu consegui. Isso. Agora você pode jogar a bola para mim aqui. Jogar a bola para você. Realmente cometi um erro crasso, né? Agora pode jogar de novo. Tenta agora eu estou entendendo o desvio, tá certo, da luz. Ok, vou tentar jogar na sua direção agora. Okay. Não então, está funcionando. Eu vou jogar com mais força agora, Cláudio. Ok. Ok. Para ficar mais fácil, então, a gente pode fazer isso, ó. Então joga para cima. Ok, para cima? Isso. Ok. Esse óculos é interessante. Você deve fabricar esses óculos e vender, viu, Cláudio? Então joga para cima e tente pegar, né? Tente pegar. Tá. Então, é muito difícil. Né? Porque, na verdade, ele está desviando a luz, né? E esse é o problema. A luz está vindo de uma posição, né, que o objeto, de fato, não está. Então, por exemplo, você está vendo a bola aqui, mas, na verdade, a luz está vindo numa direção... diferente dessa. Exatamente. Claro. Por causa do prisma, ela desvia a luz, né? Então, agora uma experiência simples, né? Que é você pegar aqui, pode olhar aqui, aqui, você está vendo aqui o cone? Você pegar o dedo e levantar e tentar acertar o cone aqui, né? Levanta mais.
levanta mais assim e tenta acertar. Isso, algumas vezes, tá? Mais rápido, né? Isso. Então, agora o seu cérebro está se adaptando a essa nova imagem, né, que você está vendo. Ah, tá. Tente fazer mais vezes, umas 10 vezes, assim, meio rápido. Olha, já está acostumando já, né? Né? Pode fazer assim, ó, com o dedo, isso, mais para cima um pouco. Ok, Agora depois pode fechar os olhos, né? Agora abre os olhos, tá? Abre os olhos. Faça isso rápido agora. Tente. Até que você conseguiu readaptar, né? Porque a maioria das pessoas, né? Quando ele se acostuma com essa nova imagem, ele quando tira o capacete, ele erra, porque o cérebro já se readaptou. Né? Então essa questão da imagem é uma coisa bem interessante, porque o nosso cérebro, ele se adapta à imagem formada. Ah, tá, essa é a ideia, né? Essa que é a ideia. Com o tempo, né? Isso. Você vai se Inclusive, adaptando. A imagem formada na nossa retina, ela está de ponta cabeça. Né? Por causa da lente do cristalino, a imagem está de ponta cabeça e o nosso cérebro que ela se adapta, quer dizer, desinverte essa imagem. Muito bom.